O vídeo de hoje é para atender o pedido da minha xará, Gabi Michel, que sugeriu pra gente um tutorial sobre criação de rótulos para espumantes e vinhos. Então já abre aí a garrafa do seu vinho favorito e vem comigo, porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. Então vamos lá, gente, essa é a arte que a gente vai criar nesse tutorial e eu vou falar bastante sobre combinação de fontes diferentes. Afinal de contas, eu estou usando duas tipografias aqui. Vou falar um pouco sobre a criação desse padrão e da alteração do formato para etiqueta. Primeira coisa que eu quero destacar é que como a gente vai trabalhar com um produto que vai ficar sobre uma garrafa de vidro que vai ter uma cor, e aí, né, vai depender, caso que eu estou considerando que é uma garrafa preta, eu acho importante a gente simular isso durante o processo de criação. Então eu coloquei uma camada por baixo de tudo com um retângulo preto, simulei até um brilhozinho aqui para eu ver como que essa arte iria sobressair sobre esse vidro escuro, tá? Então eu acho importante você levar isso em consideração se você estiver criando um rótulo que vai ficar ou sobre uma garrafa colorida, sobre uma garrafa que tenha um líquido colorido que vai interagir com essa arte, tá? Então primeira dica aí do tutorial de hoje. E pra gente começar a criar o rótulo propriamente dito, eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou clicar uma vez por cima da tela e vou criar um retângulo de 9 centímetros por 13. Vou mandar centralizar na minha prancheta aqui. Vamos começar criando aquele calombinho que eu coloquei aqui em cima. Eu fiz o seguinte: peguei a ferramenta elipse, o atalho para ela é a letra L, e desenhei uma elipse aqui por cima, bem no olho assim mesmo, e mandei centralizar com a forma do retângulo. Você vê que ela está posicionada mais ou menos pelo meio da elipse, o meio da elipse no topo do retângulo, tá? Aí eu selecionei as duas formas e usando o painel Pathfinder, eu vou mandar soldar. Agora ela se transformou numa coisa só. Quando a gente seleciona o objeto com a ferramenta de seleção direta, que é a setinha branca, aparecem os widgets de canto em cada um dos vértices. Eu vou selecionar esse nozinho daqui e esse nozinho daqui e eu vou arrastar para fora assim, para criar o calombo, tá vendo? Se eu quisesse um calombo mais alto, era só eu ter posicionado a elipse ou criado uma elipse menos achatada ou ter posicionado essa elipse mais para cima em relação ao retângulo, tá? Assim tá de bom tamanho para mim. Se você quiser, você pode fazer outras alterações aí no seu rótulo usando o Pathfinder, de repente criar um círculo aqui em cada canto, ó, e aí mandar aparar, enfim, ó, desse jeito assim você vai criando variações interessantes, mas desse jeito aqui pra mim tá bom. Tá na hora de começar a colocar os elementos aqui dentro. O primeiro elemento que eu vou colocar são aqueles aros que eu distribuí aqui em cima. Eles estão aqui, ó, tá vendo? E isso daqui a gente pode criar tanto criando uma padronagem, mas é um espaço muito pequeno onde eles estão aplicados. Eu vou fazer na mão, porque também não é muito trabalho, tá bom? Então vamos colar aqui, né? Colar no sentido de olhar e ver qual a configuração que eu usei. Eu tô trabalhando com um círculo com uma espessura de 5 pontos numa cor dourada. Então eu vou copiar esse círculo para levar para lá, para garantir que fique igual, mas foi um círculo criado com a ferramenta elipse, desse jeito aqui, tão simples quanto isso. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, mais ou menos onde ele vai ficar. Vou arrastar para o lado, pressionando Alt, arrastando até que a ponta de um círculo esteja conectada, visualmente conectada ao centro do outro. Vou soltar, tá bom? Arrastei com Alt, dupliquei, criei uma cópia. Sem desfazer a seleção, eu vou dar Ctrl D várias vezes para poder para poder refazer a última ação que eu executei. Vou selecionar todo mundo, vou dar um Ctrl G para poder agrupar e aí eu vou arrastar para baixo, mais ou menos assim, ó. E aí fica a teu critério, ó. Tá vendo? Se você junta mais, você não cria esse losanguinho aqui no meio, ó. Desse jeito assim tá legal para mim. E aí eu vou dar Ctrl D de novo 2 vezes, ó. Tá criada a nossa padronagem. Eu acho que ficou até um pouco diferente do anterior. Ficou um pouco diferente.
Talvez aqui eles estivessem um pouco mais juntos, mas não tem problema. Isso aí você regula o jeito que você quer que fique, você regula com o espaçamento entre um círculo e outro, tá? E entre uma fila de círculos e a outra fila. Eu vou selecionar todo mundão agora dos círculos, vou dar um Ctrl G, agrupar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X para recortar, vou lá na camada onde está a forma do rótulo, e aí vou vir aqui dentro da barra de ferramentas e vou pedir para desenhar dentro. Mudando o modo de desenho, tudo que eu colar, eu vou colar dentro dessa forma aqui, desse shape do rótulo. Então, eu vou dar um Shift Ctrl V para poder colar no lugar. Preste atenção que tem que ser Shift Ctrl V. Não adianta fazer Ctrl F, como eu normalmente faço, que se der Ctrl F ele não vai colar dentro, tá? E aí tá pronta a textura da parte de cima, beleza? Vamos passar agora para a tipografia. Eu vou trancar a camada da forma do rótulo e vou trabalhar na camada de cima. As informações que eu tenho para formatar são essas daqui, tá? Eu tenho o nome do vinho, que é Vino della Casa, tenho o nome do produtor, que é uma homenagem ao Poderoso Chefão, a vinícola do Poderoso Chefão, Don Corleone. Tem o tipo do vinho, o ano desse vinho, o volume e o teor alcoólico. Seis informações diferentes que eu preciso acomodar aqui na minha arte, no meu rótulo, tá? Então vamos começar a colocar as informações aqui. Eu vou começar, o ideal é até que você copie um documento que o seu cliente te der, para você não cometer nenhum erro de digitação. Eu sempre falo isso, a gente se arrisca quando a gente digita coisas nos nossos layouts. Comecei a digitar aqui só com a Myriad, que é a fonte padrão do Illustrator, o nome do vinho. Para o nome do vinho, eu vou escolher uma fonte muito linda, que é a Adobe Fonte. Então você que é assinante da Adobe, você consegue baixar ela lá do site, e baixar não, né? Habilitar no Illustrator, que é a Amister. Ela é muito bonita e ela até tem umas coisas de vinho lá na arte de divulgação dela, então é uma fonte que casa bem com o tema desse projeto. Eu vou vir aqui em tipo e vou pedir para alterar a caixa para tudo caixa alta, tudo em maiúscula, tá? E essa fonte tem uma qualidade muito legal e a gente vai explorar isso nela. Ela possui algumas variações, algumas opções de ligaturas. Se você não sabe o que é ligatura, eu já expliquei o que é isso na série dos segredos dos designers. Aliás, se você gostou dessa série, você quer que essa série volte, eu fico pensando em fazer uns comebacks assim dessa série, mas eu não sei se vocês já encheram o saco. Então comenta aqui se você gostaria de uma nova temporada desse vídeo dos erros dos designers e dos segredos dos designers, tá bom? Comenta aqui pedindo. E bom, essa fonte, ela tem opções de ligatura, opções de variação de estilo, que a gente vai encontrar no menu OpenType. Esse menu fica disponível em janela, tipo OpenType. E selecionando esse texto, se você for experimentando as opções aqui embaixo desses ícones, você vai ver que ela tem variações para oferecer. Então, por exemplo, ela tem o que se chama de alternativas contextuais. Quando você ativa essa opção, o primeiro L fica ligeiramente maior que o segundo. Isso é muito particular de cada fonte, cada uma vai ter uma opção referente a isso. Vai ter fonte que é OpenType que não vai ter nada disso, ou vai ter e não vai ter variação nenhuma, tá vendo? Ó, a ligatura padrão, eu ativo e desativo e não acontece nada, tá? Mas ela tem uma opção de ligadura ou ligatura, tanto faz, condicional, que é belíssima, que é essa ligatura do D com E e do L com A. Olha só, isso daqui, cara, é puro suco da extravagância tipográfica, tá? Olha, tá vendo, ó? Sem a ligatura condicional, com a ligatura condicional. Então, assim, eu acho isso daqui, cara, maravilhoso, e é um motivo para você escolher essa fonte e não escolher outra, tá? Ter essas opções aqui.
Então, vamos colocar aqui o nosso título, vai alinhar aqui com a forma do rótulo e eu vou aplicar um tom meio bordô nesse título, tá? Eu vou colocar um vermelho, tô trabalhando em semic, né? Porque é um rótulo que é um rótulo, ele vai ser impresso. Então, eu vou trabalhar com um tom meio bordosão aqui, tipo um 100, 140, tá? Que vai funcionar bem. Agora, aqui pra cima, e aí eu vou arrastar, vou copiar aqui só pra gente poder ter uma base pra escrever, eu vou colocar o nome do produtor do vinho. Pro nome do produtor e também pro tipo de vinho que vai ficar aqui embaixo, eu vou usar, já vou colocar aqui, ó, Merlot. Eu vou usar a fonte Brandon Grotesque, que é uma fonte que tem bastante personalidade, mas ao mesmo tempo é ideal quando você quer deixar baixo, entendeu? E não conflitar muito com a fonte que é a fonte principal. Então eu vou trabalhar com a Grotesque Light e vou botar preto aqui nela, tá? Grotesque Light pra gente poder colocar ele aqui em cima. Deixa eu mandar centralizar aqui, tá? E o Merlot eu vou trabalhar com ela em preto também, mas eu vou colocar bold e vou colocar num tamanho menor porque a hierarquia que eu estou estabelecendo é a seguinte: o nome é o mais importante, depois em grau de importância vem o produtor, embora esteja em cima, e o tipo de vinho é importante, mas ele não precisa gritar, tá bom? Então ele vai ficar aqui assim menorzinho, tá? E aí a gente vai centralizando tudo para ficar tudo certinho. Agora eu vou colocar as informações aqui da base. Então novamente eu vou duplicar o texto para poder ter uma base e eu vou digitar aqui 1988, trabalhar com ele em preto também e vou escolher, vou manter a Amstel e vou trabalhar com ela em regular itálico. É muito legal se você estiver fazendo um projeto como esse, que é um projeto que quer remeter à sofisticação, não sei se está conseguindo, mas pelo menos deseja remeter à sofisticação, a uma coisa chique, você trabalhar com uma família tipográfica que ofereça algarismos tipográficos, que é esse tipo de número aqui, tá vendo? Que é diferente, por exemplo, do número de um Arial, por exemplo. Vamos botar aqui 1988, ó, que não tem essa variação do número, tá vendo? Ó, tipo assim, ó, um Arial. O número, todos os números eles estão na mesma linha e isso daqui não é refinado. Então, você trabalhar com uma tipografia como a Amstel, que tem essas opções, isso aqui enriquece muito o projeto, em todos os sentidos. Então, vamos colocar aqui, tá? Vamos diminuir um pouco, porque tá um pouco bruto. E aí eu vou arrastar pro lado e vou colocar aqui as duas informações de volume e de teor alcoólico. Beleza. Agora, pra gente finalizar, eu vou trazer uns elementos de linha que eu trabalhei no rótulo que eu fiz primeiro, né? Eu vou escolher um tom de dourado que é igual ao que eu usei aqui, então você pode selecionar o círculo. Eu já aproveito para destacar qual a combinação de cor que eu usei para ter esse resultado. É um amarelo 100, magenta 42 e um pouquinho de preto, 12, 15 de preto. Vou pegar a ferramenta linha e vou arrastar com o Shift para em seguida, no painel de traçado, eu pedir para criar uma linha tracejada. E aí, linha tracejada vocês já sabem, então carecas de saber. Vem aqui em espessura, coloco uma espessura qualquer, mando o arremate e o canto para arredondado e coloco o traço zerado, tá? Então, ó, vou colocar 3 pontos aqui de espaço para dar um respiro maior, tá? Mudando coisas em relação ao meu layout anterior. E aí eu vou arrastar essa linha e eu vou usar essa mesma linha 3 vezes. Vou usar aqui em cima e vou usar aqui embaixo, separando o ano, respeitando as distâncias, colocando distâncias iguais daqui entre o número e o início da linha. Essa distância tem que estar igual aqui também, tá vendo? Ó, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Você pode medir isso com a reguinha do Illustrator ou com um retângulo mesmo, que é como todo mundo faz, que ninguém nem lembra que existe uma reguinha que fica aqui dentro do conta-gotas, tá vendo? Ninguém nem sabe que isso aqui existe, mas ela existe.
Então tá finalizada a nossa arte. Você pode aproveitar e já assistir o vídeo que a gente publicou há 2 dias. Eu vou colocar aqui o cartão para você assistir de como você fazer um mockup. Então você já pode criar um mockup para o seu cliente aqui no Illustrator, aplicando esse rótulo para ele ter uma boa noção de como fazer isso. Eu vou criar esse tutorial e vou compartilhar lá na nossa comunidade de alunos. Então, se você é um aluno Vetorizaí, você vai ter essa segunda parte desse tutorial. E se você não é nosso aluno ainda, eu vou colocar o link aqui para você poder ser avisado quando a gente abrir as matrículas do nosso curso, o que vai acontecer em breve. Se você quer ver mais temas sobre criação de rótulo, criação de embalagem, deixa aqui pra gente um comentário com a sua sugestão. Vocês viram que o vídeo de hoje foi pedido de seguidor, então a gente realmente atende às solicitações de vocês. Sempre rendem ótimos vídeos, ótimos tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!